o objetivo da transfiguração. Por que que esse texto está aqui? Qual a importância para nós? E principalmente qual a importância para o seu início de ano, o texto da transfiguração. Vamos ler o texto. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória e 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estar aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra de Moisés, e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e o envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. Naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém, amados? Vamos buscar mais uma vez a presença do Senhor, pedindo: Senhor, fale comigo. Me mostre algo novo nesse texto, que eu possa entender o que o Dr. Lucas quis escrever ao seu amigo Teófilo e à igreja primitiva, e que eu possa aplicar esses ensinamentos em nossos corações. Senhor, teu texto foi lido. Aqui nós estamos, ó Deus, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Senhor, que nós possamos aprender com esse texto algumas informações importantes para o nosso dia a dia. Ilumine nossa mente, ilumine, Senhor, para que possamos entender que por detrás desses versículos existem lições poderosíssimas, e que nós possamos aplicar, Senhor Deus, em nosso pensamento, em nosso coração, o desejo do autor Lucas, do pesquisador Lucas, e que possamos aplicar essas lições no século 21. Nos dê uma mente crítica a respeito desse texto, e que possamos experimentar racionalmente para que ela possa redundar em experiência espiritual, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, esse é um texto importante para todos nós. Mas antes de falar desse texto, ontem, na passagem do ano, nós falávamos sobre a caracteres do verdadeiro discípulo de Jesus, do verdadeiro crente. O culto da virada ontem trouxe à nossa mente o contexto posterior, do versículo 23 ao versículo 27, e nós fizemos ontem a seguinte pergunta: o que você deve fazer quando segue Cristo? O que nós fazemos quando seguimos a Cristo? E nós respondemos que o próprio Jesus respondeu esta pergunta, e no contexto você pode entender 3 coisas importantes que o discípulo deve fazer ao seguir ao Senhor Jesus. Veja no contexto posterior. A primeira coisa é negar-se a si mesmo. A segunda coisa é tomar a sua cruz. E a terceira coisa é seguir a Jesus. Se nós já estamos como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos entender que negar-se a si mesmo significa substituir os anelos da nossa própria natureza pecaminosa pela disciplina de Cristo. Agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu já estou nesse processo de autonegação, eu preciso entender que cada um de nós temos uma cruz, nós temos uma luta, nós temos uma dificuldade, nós temos uma enfermidade.
E a nossa cruz é pesada, a cruz é pesada, a sua cruz é pesada. E não adianta você tentar trocar a sua cruz pela cruz do seu irmão. A cruz é pesada, mas ela precisa ser carregada. E nessa jornada, como discípulos do Senhor Jesus, o próprio Jesus disse: lançai sobre mim o seu peso, a sua ansiedade, as suas preocupações, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendendo isso, agora você pode seguir ao Senhor Jesus. Mas isso foi coisa de ontem. A coisa de hoje, a mensagem de hoje, o nosso assunto de hoje, resume-se da seguinte forma: os homens devem se arrependerem particularmente dos seus pecados. Uma das lições que nós vamos ver hoje é que nós precisamos sair do genérico e entrar no específico, no particular. Muitas vezes nós confessamos ao Senhor da seguinte forma: Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados. Mas se eu perguntar para você quais são os seus pecados, provavelmente você não vai saber distinguir esses pecados. Então é importante você pensar de forma específica: quais são os meus pecados particulares? Bom, é um bom assunto para a gente começar o ano. É um bom assunto para ser o primeiro sermão do ano. Sabe por quê? Porque você tem aí 365 dias para você viver seguindo o Mestre, seguindo Jesus. E esses 365 dias, eles precisam serem dias em que você vai jogar fora todo o peso que te impede, numa visão, numa linguagem de Hebreus, lançai fora todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos correr como um bom atleta que tem velocidade, que é leve, que consegue passar os dias, os anos na presença do Senhor. Então o convite hoje é para que nós venhamos subir ao Monte da Transfiguração. Vamos com esses discípulos ao Monte da Transfiguração? Veja que foram 3 discípulos especiais de Jesus. Eram 12, mas para essa experiência somente 3 discípulos foram ao monte, que nós gostamos de chamar o Monte da Transfiguração, porque nós não sabemos que monte é esse. A Bíblia não diz se é o Monte Hermon, se é o Monte Sinai. É um monte. E nós colocamos o nome do Monte da Transfiguração. Aqui, dentro desse contexto, que vai nos remeter ao contexto do versículo 18, ao versículo de número 20, que nós já passamos, é toda uma preparação. Esses 3 versículos que foram escritos dentro do contexto anterior, você pode dar uma olhadinha, traz a primeira informação que está vinculada à transfiguração. Então todo o contexto do 18 ao 22, do 23 ao 27, está conectado ao Monte da Transfiguração. Esses 3 primeiros versículos vai tratar da identidade de Cristo. Esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós seguimos, quem é Ele? Veja o versículo de número 20, que a resposta está aí. És o Cristo de Deus, és o Messias, és o enviado. Então, quando nós olhamos para o Monte da Transfiguração, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma natureza, de um ser enviado por Deus, do Messias enviado por Deus, e é esse Messias que nós seguimos. A transfiguração registrada aqui, em cuja ocasião o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu de Deus Pai a honra e a glória e também a majestade por ser Ele o Filho de Deus, e por alguns considerado como essa predição feita em Lucas capítulo 9, 27, aonde diz: verdadeiramente vos digo
Alguns há que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Confirmada, meus irmãos queridos, a transfiguração passa a ser uma testemunha, ou o fato da transfiguração passa a ser testemunhada, apresentada por 3 apóstolos de Cristo. Mas, se incluam ou não, dentro dessa evidência, a predição de Cristo se cumpriu literalmente e gloriosamente na sua ascensão. De fato, ele volta ao trono da graça. Ele volta para os céus. Mas veja, estava tão bom ali naquele monte da transfiguração, que Jesus Cristo ele poderia naquele momento desejar ficar ali. E a pergunta mais clara aqui é que Pedro, ele queria também ficar naquele monte da transfiguração, mas agora Jesus disse, não, nós temos uma missão a ser cumprida. A transfiguração de Jesus no monte está em Mateus 17, de 1 a 8, e Marcos 9, de 2 a 8. A exaltação de Jesus, desde a restauração até a segunda vida, é prefigurada, é relatada, é apresentada, e traz alguns propósitos bem exclusivos para todos nós, como por exemplo, primeiro, preparar o mediador para enfrentar com coragem sua amarga prova, porque pelo amor do Pai, ele sofreria por todos nós. Segundo, confirmar a fé de Pedro, de Tiago e de João. E literalmente, de uma forma indireta, de toda a igreja depois deles. Porque se nós estamos aqui, é porque existe um monte da transfiguração. Há um monte da transfiguração na sua vida. Você precisa subir a esse monte da transfiguração. É o que nós estamos vendo aqui. Portanto, irmãos, não há razão para aceitar a teoria racionalista de Wellhouse, de Bultmann e de tantos outros teólogos liberais, em que vão afirmar que originalmente esse é um relato de uma aparição de um Cristo já ressurreto. Não, Cristo ainda não havia ressuscitado, Cristo não havia nem passado pelo madeiro morto. Ele estava no início da sua jornada, da sua caminhada. Não só o próprio relato aqui, mas também o contexto vai nos trazer à memória algo muito importante. E é isso que eu quero que você veja a partir de agora, dentro desse contexto. E a pergunta reflexiva nessa noite é: qual o objetivo da transfiguração? Leia o versículo 28. Veja no versículo 28 algumas coisas importantes. E eu já destaco para vocês. Depois do Senhor Jesus ter ensinado sobre a qualidade, a característica do discípulo, a finalidade nossa de sermos o seguidor integral dele, depois de 8 dias do Senhor Jesus ter proferido o que está acima, o que o Senhor Jesus faz? Ele toma consigo 3 dos seus discípulos e ele sobe ao monte com o propósito de orar. Eu, se fosse você, olhava e grifava nesse texto aí, Pedro, João e Tiago subiram ao monte com o propósito de orar. Meu irmão, eu quero trabalhar com você já nesse primeiro sermão do ano. Vida de oração. Não negue nunca o seu momento de oração. Se em 2022 você orou, em 2023 você vai orar mais. Você vai orar mais. E vai orar no monte. O monte pode ser imaginário. Você não precisa subir no monte para orar. Mas se você tiver disposição de ir ao monte, aliás, nós estamos distante dos montes. Eu sou de uma região montanhosa. O Rio de Janeiro tem muitos montes, muitas montanhas. Mas como é que eu posso subir no monte do Pico de Itatiaia, morando aqui no Planalto? Está muito distante. Mas eu posso criar o meu monte imaginário e subir ao meu monte e falar com o meu Senhor.
no meu jardim secreto, na minha sala secreta. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar orando, eu posso estar trabalhando, eu posso estar orando, eu posso estar cuidando dos meus afazeres em casa, eu posso estar orando, eu posso ter uma vida contínua de oração. E certa vez perguntaram a um grande pregador metodista, John Wesley, quanto tempo John Wesley orava, e ele respondeu: eu só oro uma vez. E aquilo intrigou os seus membros, os seus fiéis ali, os seguidores de Jesus na igreja que ele estava formando e pregava, e perguntaram: mas como assim, John Wesley? E ele respondeu: a minha vida é uma vida constante de oração. Se eu acordo, eu já estou em oração. Se eu deito, eu já estou em oração. Se o meu dia está longo, eu já estou em oração. Veja que Jesus nos ensina. Para chegar ao monte da transfiguração, para subir ao monte da transfiguração, o meu desejo tem que ser, o meu propósito tem que ser de orar, de conversar com Deus. Depois de 8 dias, o Senhor tem ensinado a natureza dos discípulos. Ele agora vai estar aqui como Lucas relatando. Ele vai estar buscando um tempo em que inclui 3 dos seus discípulos na intimidade de orar. Os sinóticos provavelmente se referem a 6 dias. Além disso, Lucas coloca aqui cerca de 8 dias. Não obstante, é preciso acrescentar, ao dizer que cerca de 8 dias depois desses ditos, o médico amado não só está fornecendo uma nota cronológica, mas ele também está apresentando uma conexão lógica entre os ditos de um lado e a experiência do mestre no Monte da Transfiguração de outro lado, como 9:3 é explicado em 9:22. Amados, o versículo de número 29 diz que no Monte da Transfiguração, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandecentes de brancura. De repente o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Mateus 17:2 diz isso. O brilho afetou até mesmo a sua roupa, de modo que se tornou branca como a luz. E assim em Mateus, de um branco resplandecente como de uma pessoa que foi numa lavanderia, numa melhor lavanderia, em que a sua roupa foi bem branqueada. Assim estava a roupa e o rosto de Jesus. Mas não é só essa cena que nós temos. Você lembra de Moisés? Diz que quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, como é que ficou o seu rosto? O seu rosto ficou branco. Meus irmãos, o ano só está acontecendo, começando. E a primeira coisa aqui, para que a gente possa entender a transfiguração, o Monte da Transfiguração, é olhar para esta questão de intimidade com Deus em oração. Falar com o Senhor até que possamos entender e ter intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, e a nossa aparência ser toda ela transfigurada, sendo ela toda purificada pela ação sobrenatural do Senhor. É o que diz os versículos 30 e 31. Eis que 2 varões falavam com eles, Moisés e Elias, e os quais apareceram em glória. Glória, você pode colocar a palavra Shekinah, brilho, graça do Senhor, glória de Deus. E falavam na sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. A expressão aparecendo em glorioso esplendor provavelmente vai indicar, amados, que os 2 estavam rodeados de esplendor celestial. Não é necessário provar que a sua partida, literalmente, êxodo em Jerusalém, se referia aos amargos sofrimentos e à morte da cruz. Pois bem, em Jerusalém o Mestre seria morto por nossos pecados.
A transfiguração usa o termo com referência à sua própria morte. Até porque Moisés e Elias já estavam mortos. Moisés e Elias já estavam mortos. Moisés e Elias não eram do tempo de Jesus. Mas o fato é que a transfiguração vai nos apresentar algumas lógicas incluídas nesse texto, como por exemplo, a referência aqui usada também inclui a ressurreição de Cristo, em vista do fato em que cada uma das três predições e acontecimentos futuros são destacados nos evangelhos sinóticos, como em Lucas, como em Mateus, como também em Marcos, falando da humilhação seguida da exaltação. E aí eu quero conversar com você. Em 2023, você quer ser exaltado ou quer ser humilhado? Ei, pastor. Você quer ser exaltado ou que você quer ser humilhado? Se você no seu coração você escolheu ser exaltado, eu quero tudo que eu quero fazer, eu quero ter sucesso. Eu quero ter destaque, eu quero ter projeção. Então você sabe que os exaltados serão. Agora, se você escolher ser humilhado, você sabe que os humilhados serão exaltados. Mas o que é mais fácil? Ser exaltado ou ser humilhado? 365 dias, irmãos, eu tenho certeza, vai haver momentos em que você vai ser humilhada, em que você vai ser humilhado, em que você vai ser provocado, em que você vai chorar no seu quarto, no seu banheiro, em que você vai dizer: ó Deus, por que a minha vida está assim? Olha, por que eu estou sofrendo? Ó Senhor, porque, ó vida, difícil estou levando. Mas, irmãos, creia que os humilhados serão exaltados. E quando você for exaltado, não queira achar que você será para sempre exaltado, porque aqueles que são exaltados serão humilhados. Então, pastor, como é que eu vou viver isso? Como é que você vai viver esse círculo na sua vida? O Monte da Transfiguração nos ensina isso. Você consegue ver essa questão no Monte da Transfiguração, em que o Senhor está trabalhando exatamente, primeiro no processo de humilhação, e quando nós entendemos o processo de humilhação de Cristo, é até a morte ao madeiro. Ele tomaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas. Ele receberia a lança, ele receberia a coroa de espinho, ele receberia os pregos, ele receberia o escárnio, ele seria humilhado, ele seria deixado, ele seria rejeitado até pelos seus próprios discípulos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ele seria exaltado. Da morte à ressurreição. E além disso, à vista de tantos outros textos, como Lucas, capítulo 9, 35, passagem que mostram claramente que para Jesus a experiência no Monte da Transfiguração foi de consolo e fortaleza. A resposta deve ser afirmativa. Além do mais, é menos concebível que os mensageiros celestiais falassem que Jesus e os seus sofrimentos culminassem na morte, mas também culminasse na glória que seguiria. Sabe de uma coisa, irmãos? Os puritanos, eles sempre tinham uma palavra para nós, para os eleitos. Eu quero parafrasear os puritanos que estavam preocupados com os eleitos, com você. E os puritanos pregavam da seguinte forma: olha, os sofrimentos da vida presente não pode contar com a glória que está por ser revelada por Cristo, para você, para a igreja, para a nossa vida. Então, se nesse ano, nós estamos iniciando o ano, vier momento de sofrimento, momento de humilhação, momento de dor, momento de prostração, creia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela
amanhã, a glória de Deus está por vir, a mansão celestial está para chegar, o governo teocêntrico será restaurado, não um governo democrático, não uma monarquia, não um sistema humano, não um Jesus político como eles esperavam, mas um Jesus que vai te conduzir ao reino dos céus. Você está pronto para isso? No Monte da Transfiguração, os discípulos souberam que os dois outros mundos que de repente apareceram em cena eram Moisés e Elias. A Bíblia tem umas coisas que a gente nunca vai ter resposta. E você não adianta me perguntar, porque eu não tenho a resposta. Quando você lê esse texto, qual é a questão interessante desse texto? A pergunta que você faz, mas reverendo, como Pedro soube que era Moisés e Elias? Como? Se Pedro nunca tinha visto Moisés, nem Elias. E outro detalhe intrigante nesse texto é: Jesus não desclassificou a resposta deles. De fato era Moisés e Elias. Mas no Monte da Transfiguração é permitido algumas coisas. O encontro de dois mundos. Em cena, Moisés e Elias. Esses visitantes se apresentaram, os discípulos souberam disso por intuição, deduziram essa informação das palavras de cada um deles, Moisés e Elias, e dizem sua conversação com Jesus, transmitida na tradição que é oral ou escrita, a aparência pessoal desses visitantes celestiais aos discípulos representavam agora a vida que está por vir, por acontecer. Ou a gente pode perguntar, ou finalmente, não mais menos enfático, levava Moisés nas mãos uma cópia da lei? Será que Moisés tinha uma cópia da lei para que Pedro pudesse falar? Elias desceu dos céus no carro de fogo? A Bíblia não fala nada disso. Tudo o que sabemos e tudo o que nós necessitamos saber é que de um modo que não nos foi revelado, os três discípulos reconheceram os dois visitantes. Quanto Moisés, sabemos que morrera e fora sepultado, lá em Deuteronômio 34, 5 e 6, e o seu corpo foi exumado, trasladado para os céus, e Judas 9 não endossa de forma indireta essa teoria, ou seu corpo estava ainda sepultado, e Deus fornece outro corpo para usar nessa ocasião. Não é nada disso. Essas são coisas levantadas para justamente nos mostrar que nós estamos entre o reino físico e o reino espiritual. E ali no Monte da Transfiguração era um reino espiritual, a presença daqueles lá. O verso 34, nas escrituras, a presença de Deus é com frequência indicada pela menção de uma nuvem. Em vários casos também aqui nós vemos uma nuvem brilhante, branca ou luminosa. Os discípulos se sentiram alarmados e eles ficaram muito em evidência, ficaram assustados, porque esses homens ou eles entraram numa nuvem. E veja bem o versículo 34, como se fosse uma virada de cena. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe: mestre, 33, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. A tradição nós temos para nós aqui, meus irmãos, durante o ano de 2023, nós precisamos entender o que é temor e o que é medo. Eu quero dizer algo para todos nós. É melhor ter temor.
Mas um pouco de medo também não faz mal a ninguém. Nesse ano de 2023, tenha temor ao Senhor. Mas tenha um pouco de medo também. No Monte da Transfiguração, o que nós podemos verificar aqui, que eles encheram-se de medo ao entrarem naquela nuvem que estava ali, naquele ambiente espiritual. Algo vai acontecer e eles passam agora a ter medo. Essa exortação para ouvir certamente se fazia necessária, como diz no versículo 35, porque eles tiveram medo, porque dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando a gente pregava em Deuteronômio, a gente falava muito em teofanias, em representações de Deus. Aquele povo já tinha visto algumas cenas de teofanias, da demonstração do poder do Pai. Agora você imagine, você naquele monte, em meio a uma nuvem, uma voz bem forte dizendo: este é o meu filho, este é o meu eleito, a ele ouvi. Aqui está mais um recado para nós, para o ano 2023. Veja se você consegue entender esse recado. Em 2023, é preciso ouvir o Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que você já reconhece Ele como sendo o Filho de Deus. Eu tenho certeza que você já sabe da missão do Senhor Jesus Cristo. Mas o grande problema aqui, será que nós sabemos ouvir o Senhor Jesus? Você quer vitórias no ano de 2023, ou num período de exaltação, ou num período de humilhação, como eu acabei de falar? Ouça o Senhor Jesus. Se você estiver num período de tudo bom, tudo bem, dando tudo certo, você vai dizer para o Senhor: louvado seja Deus, o Senhor me deu, e é por isso que eu glorifico a Ele. Mas então você está ouvindo o Senhor Jesus dizendo: olha, a glória é minha, foi eu que te dei tudo isso que você está recebendo. Mas se você estiver no período de humilhação, você vai ouvir aquela voz dizendo assim: olha, estou contigo todos os dias da minha vida, não te deixarei órfão, não te abandonarei, eu sou filho de Deus, estou contigo todos os dias, crê somente. Irmãos, por que é difícil aprender a ouvir? Por que é difícil aprender a ouvir? Por que Deus nos deu 2 ouvidos? Sabe de uma coisa, irmãos? Nós não sabemos ouvir, ou não queremos ouvir. Ouvir é uma arte. E todo momento Jesus está nos ensinando isso. Daqui a pouco a gente vai terminar esse sermão e a gente vai pedir assim: fique agora em silêncio. Ouça o que Jesus está falando para você nesse ano. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 15, fala sobre o arrependimento. E diz assim: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. A vinculação desse processo de arrependimento dentro do texto aqui da transfiguração, ele é muito reto, porque vai sobressair algumas nuances da nossa confissão em particular. E você lembra que eu comecei o sermão falando isso: nós precisamos falar dos nossos pecados particulares. Veja o que diz o Salmo 19, versículo 13. O Salmo 19, 13 diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela, a soberba, não me domine.
Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Imagine-se aqueles homens, os discípulos que estavam ali, Pedro, João e Tiago, voltassem para os outros 12, para os outros lá, 9, cheios de soberba, dizendo: nós vimos Elias, nós vimos Moisés, nós somos melhores do que vocês, nós somos mais crente, mais santo. Ô vermezinho de Jacó, acorda para uma realidade. Nós não somos nada. Nós somos pecadores. Cuidado com a soberba. Lucas capítulo 19, versículo 8. Fala de Zaqueu. Aquele homem baixinho que subiu numa grande árvore para ver o Senhor Jesus passar. E no versículo 8 diz: tremendo Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, 2023 está começando. Eu quero dizer algo para você: cuidado. Cuidado para você não causar lesão às outras pessoas. Cuidado. E como é que eu causo lesão às outras pessoas? Quando eu coloco os meus bens, aquilo que eu quero, em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz que um bem pode se transformar em um ídolo. E todo ídolo tem que ser derrubado. É hora da gente pensar nos ídolos do nosso coração, da nossa mente, que nos leva a ser soberbo. E o dinheiro, irmãos, é algo destruidor. Eu vou abrir um parênteses aqui para conversar com vocês sobre pirâmide. Cuidado com pirâmide. Não existe dinheiro fácil. Você vai perder dinheiro. Não caia numa proposta como de pirâmide. Isso é furada. Vai perder dinheiro, porque Deus não está nesse negócio. Se você quer ter dinheiro, trabalhe do suor do seu rosto. Você vai comer e você vai vencer. Mas pirâmide é coisa proibida. Eu já vi muito crente perder dinheiro com isso. Cuidado. Não é investimento, não é rendimento, não é um título, não tem letra. Cuidado nesse ano, porque pessoas vão querer te enrolar, levar o seu dinheiro e vai dizer assim: A Bíblia diz que dinheiro é um ídolo. Tem muita diferença entre aplicação financeira, marketing multinível e pirâmide. Cuidado com isso. Aqui em Brasília, esse ano, o ano passado, foi desmantelada uma quadrilha em Brasília. Pastor, é Bitcoin, agora é Bitcoin, é moeda. Cuidado com isso. Cuidado com isso. No Rio de Janeiro a gente está vendo lá o barão sendo preso. Cuidado com isso. Agora eu olho para Zaqueu. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de um homem rico, um homem que era coletor de imposto, um homem que tinha tudo, um homem que vira para Jesus e fala assim: Senhor, se eu estou defraudando alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas se o meu coração está na pirâmide, está no dinheiro fácil, você vai ter um ano de escassez. Aliás, meus irmãos queridos, deixa eu me falar uma coisa para você. Se você não é fiel nos dízimos e nas ofertas, você já está roubando o Senhor. Isso não é coisa do pastor, não é invenção de igreja. Isso é coisa de Deus. Deus te deixa com 90% justamente para você não colocar o coração no dinheiro.
Porque as pessoas, quando não entendem isso, irmão querido, vai ostentar de forma pecaminosa ao culto, ao dinheiro, à mesquinharia. E é hora de eu alertar você, porque você está começando o seu ano. Eu quero ver todo mundo bem no final do ano. Viu, meus queridos? Deus é um Deus de bênção, de prosperidade. Mas o que a gente precisa é saber e entender essas coisas. 1 Timóteo 1, 13 a 15, diz assim para nós: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz da ignorância na incredulidade. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Então eu quero que você entenda isso na sua mente, no seu coração, que 2023 é um ano em que a ignorância já não vai fazer efeito, porque eu não posso dizer que eu não sei. Deus me ensina através da palavra, Ele me ensina através do monte da transfiguração a não ser ignorante. Ignorante é ignorar, incrédulo é não crer. Amados queridos, nós precisamos aprender com essa passagem o que o Senhor quer nos colocar diante do monte da transfiguração. Quando a gente lê esse texto, a gente entende que o monte da transfiguração produz na nossa vida a santificação. Vestes brancas, rosto brilhando, experiência de 3 pessoas. Nós podemos concluir nessa noite olhando para o texto da transfiguração, dizendo: Senhor, eu preciso vencer a sonolência da santidade e da santificação. Pedro e seus companheiros achavam premidos de sono, mas estavam acordados e viram a Shekinah, a glória do Senhor. Nós precisamos entender que o ensino da palavra do Senhor nessa noite, à luz do versículo 34, enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu, e encheram de medo ao entrarem na nuvem. Nós precisamos entender que o medo, ele precisa ser substituído pelo tremor, pelo temor. O medo causa tremor. Claro que um pouco de medo faz bem também, produz respeito, reverência. Mas o seu medo é mais temor diante do Senhor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E é com essa palavra que eu quero terminar o meu sermão nessa noite, desejando a todos nós muita sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para relacionar, sabedoria para espantar as armadilhas que vêm sobre a nossa vida. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Que Deus nos ajude, porque nós vamos precisar de muita sabedoria. Muita sabedoria. Irmãos queridos, estejam vocês preparados para sofrer humilhação. Estejam vocês preparados para defender o Evangelho de Cristo, para sofrer pela causa de Cristo. Estejam vocês preparados a viver um novo tempo, lembrando que os humilhados serão exaltados. Então não tema, viu, meus irmãos? Não tema. As propostas que surgirão, política que virá, e tantas outras coisas que poderão vir sobre a vida da igreja. Você é mais do que vencedor. Confia no Senhor. Suba o monte da transfiguração. Vamos recordar?
Quando a gente sobe ao monte da transfiguração, a gente sobe para orar, para ter intimidade com Deus. Quando a gente sobe ao monte da transfiguração, a gente vai ter experiência espiritual. É outra esfera. Quando a gente sobe ao monte da transfiguração, a gente sobe para buscar a santificação. Que tudo isso na sua mente, no seu coração, esteja durante o ano 2023. Oração, intimidade com Deus, busca constante, para que você possa humilhar diante do Senhor e ser exaltado diante do Senhor Jesus. E desejo de estar limpo diante do Senhor, lavado diante do Senhor, purificado diante do Mestre. Você quer orar agora? Fecha os seus olhos. Eu falei naquele momento, né? Fique em silêncio. A sua oração vai ser em silêncio e você vai consultar: Senhor Deus,